a nossa gratidão ao Deus que nos criou. Porque nós não somos órfãos cósmicos, num planeta girando sozinho no vazio, com seres envolvidos nos seus próprios problemas, criados ao acaso. Não. Nós somos o resultado da ação de um Deus pessoal, que nos amou, se envolveu pessoalmente na nossa criação. Um Deus que nos deu uma origem, um propósito e um destino. A lição dessa semana, que nós temos o privilégio de sintetizarmos juntos nesse momento, ela inicia exatamente falando-nos da beleza da criação de Deus apresentada em Gênesis nos seus primeiros capítulos. Conforme Gênesis 1 e 2, esse planeta já existia desde que Deus criou o universo, só que sem forma, vazio, com seus elementos naturais, mas sem vida. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na semana da criação, quando Deus estabeleceu e organizou a vida na terra, Deus falou e todas as coisas existiram. Ele criou as condições para que existisse a vida na terra. Ele estabeleceu a luz, o firmamento, separou a porção seca das águas, estabeleceu estrutura de tempo, de geografia, o sol, a lua, estabeleceu o dia, a noite, as estações e criou todas as condições para que na sua obra criadora pudesse aqui existir vida. No quinto e sexto dia da criação surgiram pássaros, peixes, animais terrestres de grande beleza. E assim a Bíblia diz em Gênesis de que viu Deus que isto era bom. Em meio a essa natureza perfeita, Deus tinha um propósito todo especial. E no sexto dia ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora, ele não apenas falou, mas criou pessoalmente o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o ser humano para que este pudesse estar em comunhão com ele. Alguém com quem Deus pudesse se comunicar, fosse um mordomo, um representante seu aqui. Alguém com quem ele pudesse se relacionar. E assim, diferentemente dos demais dias da criação, ao seu final Deus disse: e viu Deus que tudo era muito bom. Mas interessante que quando termina de concluir o homem, Deus cria a mulher e a Bíblia diz: havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus organizou a estrutura do tempo, o dia para o trabalho, a noite para o descanso, para organizar a vida humana diária. Porém, ele estabeleceu o ciclo semanal, 6 dias de trabalho e de descanso, para que o ser humano pudesse ter a sua vida de relacionamento com Deus organizada. E assim ele estabeleceu o sábado, como um marcador divino, entrelaçado na estrutura do tempo, algo permanente estabelecido por Deus no sistema de vida humano, para que tivesse alguns objetivos. O primeiro deles era criar um espaço especial para a comunhão entre a criatura e o seu Criador, para que o homem interrompesse suas atividades cotidianas e tivesse descanso ao lado do seu Criador, para que ele pudesse relembrar sempre da sua origem, de onde ele viera, ao se multiplicar pela face da terra. A cada 7 dias, o ser humano iria adorar, louvar o seu Criador, numa atividade religiosa dinâmica de adoração e de louvor. Assim é que Deus valorizou o sábado, para que o ser humano nesse dia pudesse identificar nas obras da criação a ação criadora de Deus, pudesse relacionar-se com a sua origem e pudesse ser mantido em comunhão com o Criador a cada semana, para que o ser humano pudesse relacionar-se entre si nesse dia.
A Bíblia nos diz que, infelizmente, o pecado entrou no mundo e corrompeu-se a natureza humana, corrompeu-se a natureza que Deus havia criado, a raça humana precipitou-se numa vida estressante e agora o homem necessitava de descanso. Se ele precisava de descanso antes do pecado, quanto mais depois do pecado. E assim é que, através dos séculos, Deus preservou o ciclo semanal, criando sempre uma lembrança permanente do relacionamento entre o homem e o seu Criador. O sábado foi observado pelos patriarcas através dos séculos. Foi observado por Abraão, a respeito de quem a Bíblia diz que ele guardava os mandamentos de Deus, em Gênesis capítulo 26. Assim que Israel saiu do Egito, Deus lhe ministrou uma lição toda especial no deserto. Depois de mais de um mês de viagem, se acamparam no deserto de Sim e Deus lhes enviou o maná. O maná era uma experiência especial de fé, experiência diária. Ao amanhecer de cada dia caiu o maná e as famílias recolhiam o maná suficiente para o seu consumo diário. Se o guardassem para o dia seguinte, o maná estragava. Porém, ao sexto dia receberam uma ordem especial de Deus. Vocês irão recolhê-lo em dobro, porque amanhã é o sábado, o dia do Senhor, amanhã o maná não cairá. Na sexta-feira eles se prepararam, colheram o maná em dobro, e no sábado tinham maná para o alimento, e o maná não se estragou. Assim Deus lhes ensinou ali já no deserto, assim que saíram do Egito, a experiência da observância do sábado. Antes da aliança de Deus com Israel no Sinai, antes de lhes dar os 10 mandamentos, Deus primeiro lhes apresentou a experiência do sábado logo no primeiro mês do deserto, para que eles pudessem apresentar diante do Senhor a sua experiência de fé, pudessem confiar nele e pudessem entender o significado do sábado, o sétimo dia da semana, como um dia de descanso. Assim, a experiência do maná nos mostra de que o sábado era observado antes da aliança de Israel com Deus no Sinai, antes da chamada antiga aliança, antes dos escritos de Moisés, porque o sábado tem a sua origem lá no Jardim do Éden. É interessante que quando Deus lhes deu os 10 mandamentos lá no Sinai, primeiro Deus se identificou com eles. E Deus lhes disse: eu sou o Senhor Deus, o Deus eu sou que os tirei do Egito. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que os conduziu através do Mar Vermelho, através da nuvem no deserto. Eu sou o Deus Criador. Eu sou o seu Deus. E assim, o Deus que os havia criado era também o Deus libertador, o seu Deus salvador. Depois de fazer aliança com ele, Deus lhes deu os 10 mandamentos. E no 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Junto com não matar, não roubar, não adulterar, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E Deus diz: por quê? Ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado havia sido estabelecido como memorial da criação lá no Jardim do Éden. E assim ele estava ali no 4º mandamento. Quando Moisés, no final da sua vida, reuniu o povo de Israel, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, nós percebemos que ele disse: vocês são o povo escolhido de Deus. Ele fez uma aliança com vocês. E assim, cada sábado, vocês irão se lembrar de que o Deus Criador fez uma aliança com vocês e é um Deus que tem no sábado um símbolo da criação e um símbolo da redenção. No Novo Testamento, o sábado nos é apresentado como uma lembrança do descanso que Cristo nos oferece, que nós recebemos de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Na carta que escreveu aos Hebreus, no capítulo 4, o apóstolo São Paulo nos diz de que Cristo é o nosso Criador e o nosso Redentor, e que o sábado é um símbolo não apenas da obra criadora de Deus, mas o sábado é um símbolo do descanso de Cristo, que nós teremos um dia na terra renovada, na terra recriada. Assim, tanto no Velho
como no Novo Testamento. O sábado é um símbolo de criação e um símbolo de redenção. Por isso hoje, nós devemos celebrar o sábado com alegria, com deleite em nosso coração. Devemos planejar a observância do sábado intencionalmente, de modo que sejamos preparados para ele. De modo tal que entremos no sábado, no ritmo, no descanso do sábado, na comunhão plena e completa com Deus. Para que no sábado cultivemos relacionamentos familiares, mas que cultivemos também relacionamentos coletivos de fé, como a Bíblia nos ensina. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. A cada sábado, ele ia à sinagoga para prestar culto ao Senhor. Enfim, o sábado continua nos remetendo hoje à nossa origem, à nossa formação. O sábado nos lembra daquele que providenciou todas as coisas boas para a nossa vida. Nesse dia, nós devemos reverenciar a Deus por sua obra criadora, pelas maravilhas da criação, por aquilo que ele tem feito em nosso favor. Devemos entrar em comunhão com ele e entrarmos nas bênçãos que ele nos tem concedido. A cada sábado, devemos nos lembrar daquele que nos redimiu, daquele que está nos santificando, daquele que voltará para nos buscar. Que eu e você, a cada sábado, tornemos real a presença de Jesus em nossa vida. Que ele fale ao nosso coração em sua paz e em seu amor, nesse dia especial, nesse tempo especial que ele reservou para a comunhão nossa com ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.